Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 101º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulos 15 e capítulo 16, livro de Jó, capítulo 15, e o livro 2 de Coríntios, capítulo 4, e capítulo 5, dos versículos 1 a 10. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, cada um quer viver a sua mentira, mas vendem a sua verdade. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família a ler a Bíblia, nossos amigos, parentes queridos, a estudarem, a orar. Senhor, revele a compreensão de sua palavra, uma vez que o mundo vende a sua verdade, vive numa mentira. O mundo está buscando validações por opiniões. Hoje nós estamos buscando a verdadeira palavra. Estamos buscando a verdade. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, me dê compreensão da sua palavra para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 15 e capítulo 16. O ano do perdão das dívidas. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela, se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Leis a favor dos pobres. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados de pecado.
Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Leis a respeito dos escravos. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor seu Deus o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor seu Deus abençoará você em tudo o que fizer. Leis a respeito dos primogênitos do gado. Do seu gado e de suas ovelhas, consagrem ao Senhor seu Deus todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquiar os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. As 3 festas. A Páscoa. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor seu Deus os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 6 dias comam pães sem fermento, e no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A festa das semanas. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado.
Alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, guardem e cumpram estes estatutos. A Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias, vocês celebrarão a festa ao Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deveres dos juízes. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Azerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 15, trago o versículo 7 e sua compreensão. A ênfase desta sessão está na fé que leva à generosidade. Se endurecemos o coração ou fechamos a mão, isso é prova de que realmente não acreditamos que Deus cumpre suas promessas e sustenta aqueles que ajudam os necessitados. Jesus se fez pobre para que pudesse nos tornar ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E Ele nos abençoa para que possamos ser uma bênção para os outros. E eu encerro a compreensão do capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Trago o versículo 16. Suponha que seu escravo lhe diga que não quer deixá-lo. Sem dúvida, há uma mensagem espiritual aqui para o povo de Deus nestes dias. Devemos amar tanto o nosso Senhor a ponto de querermos servir-lhe de bom grado e com alegria durante toda a vida. Nunca devemos considerar nosso serviço como escravidão, mas como privilégio. Eu amo meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. É uma maravilhosa confissão de fé e amor, conforme Êxodo 21, versículo 5. Sim, o amor do escravo por sua esposa e por seus filhos entrou em cena, mas até essas bênçãos vieram por causa da bondade de seu Senhor, e o Senhor estava cuidando deles, como também de seu escravo. Todos precisamos ter os ouvidos abertos para ouvir a vontade de Deus, conforme Salmos 40, versículos 6 a 8, e o livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. E uma orelha furada
anunciando que amamos e estamos dispostos a obedecer a todos os seus mandamentos. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 16, enquanto seguia este calendário ano após ano, os israelitas tinham todos os motivos para fazer uma grande festa por causa das misericórdias do Senhor por seus antepassados e também por eles. Enquanto estudamos este calendário, devemos dar graças e nos alegrar por termos uma salvação tão grande e um Salvador tão maravilhoso, uma vez que muitas das celebrações daquele tempo previam o que Deus tinha em mente como o último arranjo para o nosso relacionamento com Ele. Compreendendo o versículo 2, a interpretação e a aplicação da Páscoa no Novo Testamento identificam o animal sacrificado com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que deu a vida pelos pecados do mundo. Conforme João 1, versículo 29, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e Apocalipse 5, versículo 12. Do lado de fora da cidade de Jerusalém, Jesus morreu na cruz ao mesmo tempo que os cordeiros pascuais estavam sendo imolados pelos sacerdotes no templo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. O sangue dos muitos sacrifícios judaicos poderia expiar o pecado, mas nunca eliminá-lo, o que explica por que tinha de ser continuamente repetido. Todavia, o sangue de Cristo resolveu a questão da salvação de uma vez por todas, conforme Hebreus 10, versículos 1 a 18. Não foi a vida do Cordeiro que livrou Israel da escravidão, mas a sua morte e a aplicação do sangue pela fé. Cristo é nosso exemplo perfeito em todas as coisas, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25 e 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Porque ele não cometeu pecado, mas nossa tentativa de seguir seu exemplo não pode nos salvar. Primeiro, precisamos de Jesus como nosso Salvador e, assim, podemos seguir seus passos. Compreendendo o versículo 8, Deus deu ao seu povo instruções para uma vida ordeira e obediente. Uma das características de um verdadeiro filho de Deus é a vida transformada. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quem diz pertencer ao Senhor, mas não procura vencer o pecado e se torna mais semelhante a Cristo na conduta diária, está fazendo uma falsa profissão de fé. 1 de João capítulo 3, versículos 1 a 10. Compreendendo o versículo 12, sabemos que os jovens não gostam muito de ouvir os mais velhos falando das dificuldades dos bons e velhos tempos, mas o Senhor acrescentou à memória do passado de Israel a Páscoa e a festa das cabanas, a primeira e a última festa do ano. Embora não deva viver no passado, a igreja não deve se esquecer dele e do que o Senhor fez por seu povo ao longo dos séculos. Estamos propensos a considerar nossas bênçãos como coisas normais e esquecer a fidelidade do Senhor. Como povo de Deus, temos muitas razões para celebrar a grandeza e a bondade do Senhor. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Páscoa, somos habitação do Espírito Santo e capacitados por ele, Pentecostes, originalmente colheita. E somos generosamente sustentados pelo Senhor em nossa peregrinação, cabanas. Nosso tempo aqui na terra é curto e passageiro, mas um dia entraremos no céu, onde Jesus está agora, preparando um lugar para nós. E eu encerro a compreensão do capítulo de Deuteronômio número 16 com a exposição bíblica dos versículos 19 e 20. O mais importante com relação aos juízes e oficiais era que eles fossem homens de caráter, porque apenas homens justos
poderiam honestamente fazer um julgamento correto. Os juízes não deveriam distorcer a lei, nem perverter a justiça, nem deveriam mostrar parcialidade, o que em hebraico literalmente significa julgar rostos. O importante era determinar o que o acusado havia feito e não saber com detalhes quem ele era. A liderança na igreja local deve ser dada somente àqueles que estão qualificados, conforme Atos 6, versículos 1 a 7, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1, versículos 5 a 9. Como é trágico quando as igrejas escolhem pessoas não qualificadas e inexperientes para preencher cargos, em vez de usar essas posições para a edificação da igreja e a glória de Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Na liderança da igreja local, o caráter espiritual é muito mais importante do que popularidade, personalidade, talento ou profissão de uma pessoa. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 15. Segunda fala de Elifaz. A sua própria boca o condena. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto, a angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a batalha, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado.
que ele não confie na vaidade enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 15, uma compreensão do versículo 21 e o capítulo 21, versículo 34. A segunda sessão de discursos. Durante essa sessão de discursos, o fogo se tornou mais quente quando os três amigos se concentraram mais em provar que Jó estava errado do que dar-lhe ajuda. Afinal, a paz de espírito deles estava em jogo e não estavam dispostos a se render. Se Jó não era um pecador que estava sendo punido por Deus, então o entendimento que seus três amigos tinham de Deus estava completamente errado. Mas abrir mão desse entendimento significa não ter para si mesmo proteção contra o sofrimento pessoal. Se a obediência não é a garantia de saúde e riqueza, então o que aconteceu com Jó poderia também acontecer com eles. Exposição bíblica dos versículos 1 a 35. Em seu primeiro discurso, capítulos 4 e 5, Elifaz demonstrou certa bondade para com Jó. Contudo, agora ele não revela paciência nem bondade, nem qualquer ideia nova. Elifaz simplesmente repetiu sua tese anterior de que as pessoas são pecadoras e Deus deve punir os pecadores. Conforme capítulo 15, versículos 17 a 19. Exposição bíblica dos versículos 1 a 16. A primeira advertência de Elifaz. Falta sabedoria a Jó? Como Elifaz sabia disso? Primeiro, ele ouviu as palavras de Jó, versículos 1 a 6, e achou que não passavam de vento. Em sua opinião, tratavam-se apenas de discursos sem valor e palavras inúteis, versículos 2 e 3. As palavras de Jó vinham de uma barriga cheia do vento quente do deserto, conforme Jonas 4, versículo 8, e não de um coração repleto da verdadeira sabedoria. Elifaz estava usando uma das mais antigas táticas do debate. Se você não pode refutar os argumentos de seu oponente, ataque suas palavras e faça com que pareçam vãs. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. Neste momento, Elifaz recorreu ao sarcasmo, outra prova de que estava sem algo inteligente para dizer. Este é outro truque do debatedor. Quando você não pode refutar o discurso do adversário, zombe dele. Jó nunca afirmou que era o primeiro homem criado por Deus, muito menos que era confidente do Senhor ou que o Criador lhe tinha dado o monopólio da sabedoria. Exposição bíblica dos versículos 11 a 16. De acordo com Elifaz, a atitude de Jó estava errada porque ele recusava a ajuda de Deus. Isso porque ele via a si mesmo e a seus dois amigos como mensageiros do Senhor, enviados para dar a Jó o consolo de que ele precisava. Elifaz disse que suas palavras eram as de Deus, falando com doçura. Versículo 11. Enquanto a fala de Jó expressava raiva. Em sua opinião, os três amigos estavam servindo a Deus, mas Jó estava resistindo a Deus. Exposição bíblica dos versículos 17 a 35. A segunda advertência de Elifaz. Deus julga os ímpios. Em seu primeiro discurso, ele descrevera as bênçãos da pessoa temente ao Senhor. Capítulo 5, versículos 17 a 26. Mas aqui ele afirma os sofrimentos do ímpio. Elifaz teve o cuidado de fazer Jó se lembrar de que estas não eram ideias dele e que os antigos concordavam com ele. Assim,
O argumento era este: se Jó rejeitasse o que ele disse, estaria dando as costas para a sabedoria de seus pais. Elifaz encontrou grande apoio na tradição. Exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Nesta descrição de um ímpio, Elifaz tinha Jó em mente. Não foi nem um pouco sutil em sua abordagem. Estava claro que se referia a Jó. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 15, com a exposição bíblica dos versículos 34 e 35. Nas suas últimas palavras, Elifaz deu o golpe mais duro de todos. Ele chamou Jó de hipócrita e de homem sem Deus, culpando diretamente pelas tragédias que aconteceram a ele e à sua família. Jó havia concebido o pecado em segredo e, agora, tinha dado à luz o sofrimento e a morte. Conforme Salmos 7, versículos 14, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 4, e Tiago 1, versículos 14 a 15. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 4 e capítulo 5, versículos 1 a 10. Tesouro em vasos de barro. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Viver pela fé. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial.
se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 4. Paulo confessou aos coríntios que suas provações na Ásia quase o levaram ao desespero, conforme capítulo 1, versículo 8. Apesar de seus grandes dons e da vasta experiência que acumulou em sua caminhada ministerial, Paulo era humano e estava sujeito às fraquezas humanas. Mas como ele poderia desanimar uma vez que estava envolvido em um ministério tão maravilhoso? Deus, acaso, lhe teria confiado este ministério para que pudesse falhar? Claro que não. Como o chamado do Senhor veio a capacitação divina, e ele sabia de que iria ajudá-lo até o fim. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Paulo não tinha nada a esconder, fosse em sua vida pessoal ou em sua pregação da palavra. Tudo estava claro e era honesto, não havia engano ou distorção da palavra. Pois judaizantes eram culpados de manipular as escrituras com o intuito de adequá-las às suas interpretações preconcebidas, e os ignorantes estavam dispostos a segui-los. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. O fato impressionante de Paulo ter recebido este ministério de Cristo o impedia de desistir facilmente de enganar os outros, mas também o impedia de se promover. Essa motivação fica clara em sua afirmação no versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos. Os judaizantes gostavam de pregar sobre si mesmos e de se gloriar em suas realizações, conforme capítulo 10, versículos 12 a 18. Eles não eram servos que tentavam ajudar as pessoas, eram ditadores que as exploravam. Exposição bíblica dos versículos 7 a 12, da glória da nova criação. Paulo passou para a humildade do vaso de barro. O cristão é simplesmente um vaso de barro frágil. É o tesouro dentro do vaso que lhe confere valor. A imagem do vaso é frequentemente nas Escrituras e, com ela, podemos aprender muitas lições. Primeiro, devemos concentrar-nos no tesouro e não no vaso que o contém. Paulo não tinha medo do sofrimento ou da provação porque sabia que Deus guardaria o vaso, contanto que ele estivesse guardando o tesouro, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11 e capítulo 6, versículo 20. Além disso, devemos lembrar que Deus permite, controla e usa as provações que nos afetam para a sua própria glória. Portanto, podemos ter a esperança de que Deus é glorificado por meio de vasos fracos. Compreendendo o versículo 14, se Jesus Cristo venceu a morte, o último inimigo, então por que ter medo de qualquer outra coisa? As pessoas fazem o possível para compreender o sentido da morte e se preparar para ela, mas o mundo não tem resposta para ela. As pessoas só estão realmente preparadas para viver quando estão preparadas para morrer. A mensagem alegre da igreja primitiva era o triunfo de Cristo sobre a morte, e nós precisamos voltar a essa ênfase de vitória. Compreendendo o versículo 15, Paulo tinha certeza de que Deus seria glorificado.
Este versículo faz um paralelo com Romanos 8, versículo 28 e nos dá a certeza de que nossos sofrimentos não são em vão. O Senhor os usa para ministrar a vida dos outros e também para trazer glória ao seu nome. E como Deus é glorificado em nossas provações, dando-nos a graça de que precisamos para manter a alegria e a força quando as coisas ficam difíceis. Com efeito, tudo que começa com graça leva à glória. Conforme Salmos 84, versículo 11 e 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Compreendendo o versículo 16a, Paulo nada tinha a temer com a vida ou a morte. Ele apenas listou algumas das provações que fizeram parte de sua vida e de seu ministério, e agora estava afirmando que sua fé lhe deu a vitória sobre todas elas. Observe as garantias que ele teve por causa de sua fé. Compreendendo o versículo 16b, este versículo pode estar relacionado com o capítulo 3, versículo 18, porque ambas as passagens têm a ver com a renovação espiritual do Filho de Deus, pois, se só, o sofrimento não nos fará homens e mulheres mais santos. À medida que nos submetamos ao Senhor, recorramos à sua palavra e confiemos que Ele agirá, nosso sofrimento pode nos tornar cristãos muito piores. Compreendendo o versículo 17, as coisas deste mundo nos parecem tão reais porque podemos vê-las e senti-las, porém, todas elas são temporárias e estão fadadas a desaparecer. Somente as coisas eternas da vida espiritual irão permanecer. Valorizamos o material porque ele pode ser usado para promover o espiritual e não pelo que ele é em si mesmo. E eu encerro a compreensão do capítulo 4, trazendo o versículo 18. Como você pode olhar para as coisas que são invisíveis? Pela fé. Quando você lê a palavra de Deus, nunca vimos Cristo ou enxergamos a glória do céu, mas sabemos que eles são reais, porque a palavra de Deus nos garante isso. A fé é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. Uma vez que esperava a cidade celestial, Abraão se retirou de Sodoma. Ló, contudo, escolheu a cidade que seria condenada porque andava de acordo com o que via e não pela fé. Gênesis 13 e Hebreus 11, versículo 10. Compreendendo o capítulo 5, dos versículos 1 a 10 do livro 2 de Coríntios. Exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Esta temporária habitação terrena em que vivemos não é nosso lar celestial, prometido em João 14, versículos 1 a 6. É nosso corpo glorificado. Paulo fazia tendas, Atos 18, versículos 1 a 3. E nesta passagem ele usa uma imagem própria de seu ofício para descrever nosso atual corpo terreno. A tenda é uma estrutura provisória, frágil e sem muita beleza, mas o corpo glorificado que recebemos será eterno, belo e nunca mostrará sinais de fraqueza ou sofrerá decomposição, conforme Filipenses 3, versículos 20 e 21. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Gememos enquanto vivemos nesta casa de agora. Paulo não estava expressando um desejo mórbido pela morte. Na verdade, sua declaração é justamente o contrário. Segundo ele, estamos ansiosos pela volta de Jesus Cristo porque desejamos ser revestidos da nova habitação celestial. Paulo apresentou 3 possibilidades, usando a imagem do corpo como uma tenda. Podemos estar vivos, habitando na tenda. Segundo, mortos, despidos fora da tenda e nus. Ou, terceiro, vestidos de um novo corpo, descrevendo a transformação que experimentaremos na volta de Cristo. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. O povo de Deus pode ser encontrado em um destes 2 lugares, no céu ou na terra. Efésios 3, versículo 15. Nenhum deles é no túmulo, no inferno ou em qualquer lugar intermediário entre a terra e o céu. Os cristãos estão vivendo na terra neste corpo, enquanto aqueles que morreram crendo no Senhor estão ausentes do corpo. Os cristãos na terra estão longe do Senhor, enquanto os cristãos no céu estão com o Senhor.
Uma vez que tinha esse tipo de confiança, Paulo não temia os sofrimentos e as provações, muito menos os perigos. Isso não quer dizer que ele tentou o Senhor, assumindo riscos desnecessários, mas sim que o apóstolo estava disposto a perder a vida por amor a Cristo e ao ministério do Evangelho. Ele andava pela fé e não pelo que via. Paulo olhava para o invisível eterno e não para o temporal que podia ser visto. Conforme capítulo 4, versículo 18. Para ele, o céu não era simplesmente um destino, era uma motivação. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10, compreendendo o versículo 10. O tribunal de Cristo será um lugar de revelação, uma vez que devemos comparecer perante Ele. Enquanto vivemos e trabalhamos aqui na Terra, é relativamente fácil escondermos as coisas e fingirmos, mas o verdadeiro caráter de nossas obras será exposto diante dos olhos penetrantes do Salvador. Ele revelará se nossas obras foram boas ou mais. O caráter de nosso serviço será revelado, conforme 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 3, bem como os motivos que nos instigaram. 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 5. Aquele será também um lugar de acerto de contas, uma vez que prestaremos contas de nossos ministérios. Romanos 14, versículos 10 a 12. Se formos fiéis, o tribunal divino será a ocasião para recompensa e de reconhecimento, conforme 1 de Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Para aqueles que foram fiéis, será um momento de alegria enquanto eles glorificam o Senhor, devolvendo-lhe suas recompensas em adoração e em louvor. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.